Atenção, senhoras e senhores, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera! Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Pensador. Vamos filosofar hoje? Vamos falar hoje sobre a teoria política em Aristóteles. Então, ele vai responder para nós a pergunta: qual é a forma ideal de governo? Ele tem uma visão diferente de Platão, o seu mestre. Quer saber o que ele pensa? Primeiro, curta os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, democratize o saber. E vem com a gente depois da vinheta. Roda! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Pensador e o tema de hoje é a teoria política em Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão, mas ele discordava um pouco do seu mestre porque ele não era tão idealista. Ele não ia mostrar apenas na sua obra A Política como deveríamos viver. Ele é um pouco realista, ou seja, ele vai fazer uma crítica dizendo que a teoria do Platão na obra República é muito hierarquizada, é muito rígida, é muito autoritária. Cada um tem que ocupar um papel de maneira rígida, tem que ser de preferência o filósofo que assuma o poder, e ele discorda um pouco disso. Não quer dizer que alguém que tenha conhecimento de fato vai ser justo. Não adianta, não basta eu saber o que é justiça para agir de maneira justa. A gente sabe que tem muitas pessoas que roubam e sabem que isso é errado. Se o Platão tivesse certo, isso não iria acontecer na sociedade. Então, o que o Aristóteles pensa? Ele vai dizer que eu só posso ser justo se eu desenvolver por meio da ética uma educação pautada na amizade. Olha que coisa fofa, cara, ele é muito fofo. Ele está dizendo que eu, se eu for amigo, eu não posso ser injusto, velho. Você está entendendo o que ele está falando? Isso é revolucionário. Ou seja, se eu despertar a amizade, eu serei justo. Pense uma coisa, as pessoas que você de fato considera como amiga, você tem coragem de roubar alguma coisa delas? Você teria coragem, se você fosse um administrador público, um político, de roubar algo das pessoas que você considera sua amiga? Não, né? Então, eu só posso ser justo, segundo Aristóteles, se eu desenvolver a amizade. Perceba que a ética está intimamente ligada com a política. Por isso que nos vídeos anteriores a gente fundamentou um pouco sobre a ética. Se o Enem cobrar, se o vestibular cobrar alguma coisa sobre o que deveria ser feito para diminuir a corrupção, está aí uma sugestão. A ideia de Aristóteles, desenvolver a amizade para conseguir então viabilizar a justiça, certo? Só que você não pode esquecer que naquela época, tanto de Platão quanto de Aristóteles, os cidadãos que poderiam participar da vida pública eram homens, brancos, não escravos, maiores de 18 anos, que não fossem estrangeiros, que fossem atenienses, certo? E que tivessem uma condição de terra mínima. Então perceba que o conceito de cidadania ou até mesmo de democracia era limitado a um grupo seleto de pessoas, velho. Não é igual é hoje, né? Você comprovou ter 18 anos ou facultativo, para maiores de 16, já pode votar hoje em dia. Naquela época não era só essa condição, certo? Então o Aristóteles ele vai ser mais flexível. Qualquer pessoa poderia ser político desde que desenvolvesse então a amizade e a justiça. Mas qual é o critério para dizer se uma forma de governo é boa ou ruim? Temos o critério de quantidade e temos o critério de qualidade, ou seja, independente se é um no governo, se são alguns ou se são muitos, o que importa para Aristóteles é defender o bem comum. Se eu defendo o bem comum, não o interesse individual, e sim todos, isso é uma forma ética, é uma forma correta de governo. Ou seja, a monarquia é uma forma boa de governo. Por que ela é uma forma boa de governo? Porque existe uma pessoa no governo, que é o rei, mas ele beneficia o interesse de todos. Qual que seria uma forma corrompida da monarquia? Seria a tirania, onde um está no poder, o governante, o tirano,
que beneficia o seu próprio interesse. Ele usa da força para beneficiar a si mesmo. Isso é uma forma, então, equivocada de política. Existe uma forma mediana que existem alguns no poder, que seria a aristocracia. A aristocracia, o critério é qual para estar no poder? Alguns, sejam os mais nobres, sejam os mais sábios, alguns. Alguns no poder que beneficia a todos é uma forma boa. É chamada, então, de aristocracia. Aristói, em grego, significam os melhores. Monarquia vem de mono, né? Arquia vem de poder. Então, o poder na mão de um. A forma corrompida da aristocracia, como que a gente chama? Oligarquia. Então, a oligarquia é a forma corrompida da aristocracia. Quando um grupo, os mais ricos ou os mais nobres, eles vão beneficiar somente a classe deles, isso é uma forma corrompida. Só um adendo, naquela época não havia esse conceito de classe. Esse conceito de classe é um conceito moderno após o que é a efetivação do capitalismo no poder. Deixar bem claro, para não cometer um ato anacrônico, né? Que é você colocar um conceito numa época onde não havia ainda. Beleza, meu lindo, minha linda? O último, ou a última forma de governo, para o Platão, né? Eu vou falar da forma boa e da ruim, seria a politeia. Poli é vários, né? Várias formas, vários governantes, várias pessoas no poder que beneficiam a todos, que pensam no bem comum, seria então a forma correta e justa, que é a politeia. Quando a maioria governa pensando apenas nos mais pobres, é democracia. É uma forma degenerada, corrompida. Perceba que o Aristóteles, assim como Platão, vai fazer uma crítica à democracia. E olha a crise que nós temos da democracia hoje. Se você quiser criticar a democracia, dá para usar tanto Platão quanto Aristóteles. Se ligou? Então, encerramos aqui hoje a nossa videoaula com mais um tema sobre a política. Vimos, então, a filosofia política em Aristóteles, meu lindo e minha linda. Gostou? Dá um curtir, compartilhe o nosso vídeo e venha assistir o nosso próximo conteúdo, que iremos falar sobre os filósofos da Idade Média. Será que na Idade Média teve, professor, política, teoria política? Não perca o nosso próximo vídeo. Certo? Vai estar imperdível. Deixe o seu comentário embaixo, traga sugestões, pautas para a gente discutir aqui. Vou ficar muito feliz com a participação de vocês e sugestões também, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal X, História e Educação. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador. Até lá!